numa espécie de auto-hipnotização, a fim de se tornar um núcleo receptivo, captador de vibrações psíquicas. Necessita imergir numa suave passividade de auscultação espiritual, de modo a permitir que as imagens chegadas através de sua sensibilidade psíquica despertem os ajustes do raciocínio identificador. Comumente, antes de o psicômetro ver imagens na tela imponderável, a sua mente é invadida por ideias que lhe criam um estado mental de sintonia necessária à perfeita receptividade dos acontecimentos, que então se manifestam mais clara e perfeitamente. Em certos casos, é uma espécie de voz interior, que parece anunciar com antecedência os detalhes mais relevantes dos fatos que serão projetados ou revelados pelo objeto em análise. O psicômetro deve ser um homem de alma bastante cristianizada, pois, tanto quanto mais lograr o afinamento psíquico do seu perispírito, também há de torná-lo cada vez mais transparente e sensível para auscultar o éter cósmico. Pergunta: o psicômetro não deveria ser considerado um médium profético ou de premonição? Matiz: sem dúvida, a essência de todas as faculdades psíquicas é uma só, a alma do cosmo. A classificação dos diversos tipos de mediunidade, estabelecida pelo homem, não lhes invalida a origem de uma só fonte, que é Deus. Daí a semelhança que entre si guardam as faculdades mediúnicas diferentes, assim como a psicometria, que poderia ser confundida com a vidência, a audição ou a premonição intuitiva, porque todas se manifestam no mesmo tom psíquico, embora distinguindo-se perfeitamente quanto à sua aplicação, em que se pode traçar a fronteira onde termina uma e começa outra. O vidente vê mentalmente ou astralmente os espíritos desencarnados, quando de sua focalização mediúnica, enquanto o médium audiente ouve nas mesmas condições e o médium de premonição pressente os avisos ou advertências sobre coisas futuras. O psicômetro lê os fatos e as impressões existentes na própria aura dos objetos, das coisas ou dos seres que examina, assim como pode mergulhar no passado, rever os acontecimentos e os contatos que os produziram. Sendo capaz de relacionar-se telepaticamente com o psiquismo do dono do objeto que investiga, porque todas as coisas se ligam etericamente no seio da criação, ele não somente recepciona as impressões, as influências, os sentimentos e as vibrações psíquicas contidas no eterismo do mesmo, como ainda pode alcançar a fonte que produziu tais acontecimentos. Quando essa faculdade, aliás, rara ainda, é bastante avançada, fica aumentada a faixa de auscultação psíquica e, assim, o psicômetro tanto mergulha no passado através da psicometria como, libertando-se espiritualmente do tempo e do espaço, pode prever o futuro com louvável certeza. Assim como, lançando-se um foguete em noite escura, poderemos prever ou profetizar que dentro de certo tempo haverá um clarão fosforescente no céu. O psicômetro percebe certos fatos que ocorrerão no futuro, como aqueles que se mantaram aos objetos ou coisas que são psicometradas. O psicômetro revê na aura daquilo que examina os acontecimentos ali gravados, assim como lê e sente as impressões deixadas pelos seus donos, podendo tomar conhecimento de diversos fatos passados com eles. Sabem os reencarnacionistas que a alma traz impressa no seu perispírito o programa kármico do seu futuro, pois terá de se submeter a experiências que lhe avivem certas qualidades embrionárias e retifiquem-lhe determinadas arestas espirituais. Deste modo, o bom psicômetro consegue profetizar certas sequências futuras, referentes aos que deixaram refletidos na aura etérica dos objetos os seus sentimentos ou temperamento particular. O objeto ou coisa investigada nesse caso expõe o passado ao psicômetro e o relaciona com a subconsciência do seu antigo dono, quer ele esteja encarnado ou desencarnado, porquanto não há rupturas nem descontinuidade na ligação dos fenômenos psíquicos ocorridos, independentemente do tempo e do espaço. Pergunta: se pudéssemos confrontar o fenômeno da psicometria com qualquer descoberta científica moderna, no campo das forças físicas ou magnéticas do nosso mundo, a qual delas ele se compararia? Matiz: não cremos que possa ser feita qualquer analogia nesse sentido,
uma vez que o fenômeno psicométrico se processa num plano de dimensões completamente diverso das do ambiente material. No entanto, tratando-se de uma faculdade é algo semelhante a um detector, porque transforma as impressões etéricas em sinais compreensíveis para o entendimento do psicômetro, revelando a presença de acontecimentos ocultos. Ela se situa mais perto do conceito eletrônico moderno, das últimas conquistas do radar. Aliás, esse é o caminho mais certo para os futuros cientistas construírem aparelhos que terminarão transformando as impressões e ondas sonoras, gravadas no éter cósmico ou conhecido a casa da escola oriental, em fenômenos perceptíveis aos sentidos físicos do homem. Pergunta: supondo-se que um mesmo objeto tenha sido de propriedade de vários donos e que, por coincidência, tenha sido influenciado por vários acontecimentos importantes ocorridos com todos os seus possuidores, porventura durante o exame psicométrico surgirão ao mesmo tempo todas as impressões gravadas na sua aura etérica? Ramatiz: em tal circunstância, o psicômetro sintoniza-se espontaneamente com os fatos e com o dono do objeto que lhe houver deixado o fluido mais enérgico, mais vivo, da mesma forma como as ondas hertzianas podem ser recepcionadas de tão longe quanto seja a capacidade da emissora. Durante o processo de psicometria, domina o grau de simpatia ou a relação afetiva do psicômetro para com o tipo de acontecimentos mais importantes gravados na aura etérica dos objetos e seres, o que, em linguagem técnica, é chamado recurso seletivo. Pergunta: supondo-se o exame psicométrico de um anel ou joia que tenha pertencido durante muitos anos a determinada pessoa, seria possível ao psicômetro identificar a existência pregressa dela, antes de possuir esse objeto? Ramatiz: que faz a criatura quando se recorda pessoalmente das existências passadas? Apenas transforma em conhecimento atual aquilo que na sua memória etérica vive na forma de sinais, impressões ou influências, isto é, efetua um exame autopsicométrico. Lembrar-se do passado é assustar ou deter os fatos etéricos gravados no próprio perispírito, transformando-os em imagens reconhecidas pelo cérebro físico e compreensíveis pela comparação com os fenômenos atuais. Revela-se com tanto sucesso a memória etérica para a consciência física em vigília, tanto quanto forem a sensibilidade psicométrica e a transparência perispiritual do ser. É por isso que o psicômetro muito sensível também se recorda facilmente de suas vidas anteriores, pois o fenômeno que ele vive através dos fatos e das impressões que recolhe dos objetos alheios pode vivê-lo em si mesmo, pela auscultação daquilo que se gravou na sua própria aura etérica. Pergunta: algures lemos em certa obra que os objetos podem exercer forte influência nas criaturas que muito se apegam a eles. Isso é verdade ou trata-se de simples superstição? Ramatiz: pouco a pouco o terrícola irá comprovando que de trás de muita superstição do passado escondem-se as mais inconfundíveis verdades. É óbvio que os objetos e as coisas do mundo físico são apenas núcleos de energias ali concentradas, mas sem consciência formada e capaz de exercer domínio sobre os seres vivos. Na realidade, as criaturas é que se deixam influenciar pelas coisas do mundo exterior, pois abdicam de sua vontade, escravizam-se a caprichos tolos e obsessões de posse, terminando por imantarem-se imprudentemente aquilo que na terra é alvo de sua adoração fanática ou avareza. Em inúmeras habitações terrenas ainda perambulam espíritos recém-desencarnados, bastante debilitados pelo sofrimento e demasiado apego e ciúme do que possuíam na matéria. Bastante saudosos, eles ainda hesitam em se afastar da rica biblioteca que adoravam egocentricamente, da coleção de selos raros, fruto de anos de labor infatigável, das joias valiosas ou da vivenda luxuosa que haviam edificado para o descanso da velhice interrompido pela morte cruel. Há seres desencarnados ainda presos fortemente ao cachimbo de espuma, ao disco invulgar da radiola, à medalha exótica, ao troféu do melhor atirador de pombos, à relíquia pertencida a certo fidalgo inescrupuloso, ou então ao anel de brilhante herdado do bisavô. São almas que atravessam a existência humana sofrendo mil sustos e angústias cada vez que, por descuido, esquecem onde ficou a joia ou o objeto a que se encontram imantados.
giram em torno daquilo que os escraviza, narram detalhes voluptuosos e assomam-lhes o prazer ao rosto ante a posse da coisa rara, exótica ou cobiçada por outrem. Algumas empenham toda a sua fortuna e o seu tempo colecionando as coisas mais exóticas, grotescas ou tolas, vivendo a existência terrena exclusivamente ligadas a motivos e fatos que se relacionem com a sua mania. Desnecessário é dizer que essas criaturas, tão facilmente dominadas pela fixação mental dos objetos do mundo material transitório, logo em seguida sua desencarnação deixar-se-ão arrastar inapelavelmente para junto das mesmas coisas com que em vida se deixaram fascinar. Os seus protetores não conseguem afastá-las das quinquilharias terrenas, a que se mantam derramando lágrimas de dor e soluços de desespero. Às vezes, demoram-se alguns anos interferindo no seio da família terrena, interpondo-se nas tricas domésticas, como se ainda vivessem no corpo físico. Doutra feita, angustiam-se, gritam, discutem e até criam ódio aos parentes que resolvem se desfazer dos objetos ou bens que ainda os ligam fanaticamente à vida material. Pergunta: qual a ideia mais clara que poderíamos formular sobre o modo como se mantam essas criaturas aos objetos materiais? Ramatiz: elas se mantam em demasia, com suas próprias impressões e sentimentos fanáticos, as coisas que possuem na vida terrena, e depois de mortas, sofrem a cruel escravização de não poderem se furtar à sua influência psicométrica. A mente cristaliza-se de tal forma, apegada às coisas da matéria, ou aquilo que lhe requer demasiada atenção, que termina gerando um forte liame de fascinação sobre o perispírito. Entre o objeto e a mente fascinada produz-se verdadeiro circuito magnético, impedindo o espírito desencarnado de pensar na outra coisa ou mobilizar energias para devotar-se a outros mistérios. A libertação será tão breve quanto seja o afinamento perispiritual do ser, ou então pela volatização natural da substância mental magnética, que se enfraquece por falta de nutrição. Os fluidos incessantemente projetados por nós sobre os objetos, quer devido à posse, à atração, ao encanto, ou pelo medo de perda, produzem certos estados obsessivos. Muitas vezes nos distanciamos deles, mas deixamos a nossa mente colada à sua aura etérica. Assim há perigo do apego fanático à joia de estimação herdada do parente famoso ou que pertenceu ao personagem importante, em que os mais exagerados muitas vezes preferiam ter cortado um braço ou uma perna, a perdê-la para sempre. É refletindo sobre esse processo de humanização ou imantação da mente humana aos objetos da matéria, pela influência dos atos e dos sentimentos das criaturas naquilo que amam, que melhor entendemos certos conceitos do Mestre Jesus. Reconhecemos, assim, que além de iluminado e instrutor espiritual da Terra, o divino amigo é abalizado psicólogo e genial cientista sideral, que resume em seus ensinamentos as leis imutáveis da vida macro e microcósmica. De trás de suas máximas sublimes, que para muitas criaturas só despertam um misticismo lacrimoso, ocultam-se as advertências de um indiscutível energetismo evangélico tal como se certifica quando Jesus adverte e aconselha: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mateus 6:19. Ou então, não vos afadigueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Mateus 10:9. Embora em sua época o povo ainda ignorasse as descobertas modernas e a comprovação do inumerável contingente de forças ocultas que atuam sobre os seres vivos, Jesus já ressaltava o valor dos bens espirituais, enquanto advertia quanto aos perigos da fascinação da criatura pelos tesouros perecíveis do mundo material. Sem dúvida o divino cientista ainda não podia explicar aos homens imaturos, que toda a posse fanática, cúpida e avara dos objetos e das coisas da terra termina por humanizar o seu dono, mesmo depois de sua morte física, fazendo-o sofrer as maiores aflições e impedindo na sua ascensão espiritual. A advertência de Jesus, embora em época tão recuada, já deixava entrever que os objetos fascinam e exercem influência escravizante nos seres avaros e imprudentes que os adoram pela sua cegueira espiritual. Aconselhou o Mestre:
legando-nos a lição admirável e oculta de que a perigosa posse do ouro, da prata ou dos bens do mundo, quando ainda não podemos fugir de seu indesejável poder de imantação. Pergunta: baseando-nos em tal conceito evangélico, parece-nos que deveríamos abdicar da posse de qualquer objeto ou coisa do mundo material. Não retornaríamos, então, à vida selvagem, pela nossa renúncia absoluta às atuais formas de civilização? Matiz: Jesus não advertiu quanto ao perigo da posse dos objetos do mundo material e sim referiu-se fundamentalmente ao perigo de o homem ser possuído por aquilo a que ele se devotava ou fanaticamente. O mestre não baixou à terra para defender a tese da pobreza absoluta, ele apenas advertiu quanto aos prejuízos que a riqueza causa aos espíritos imprudentes e cobiçosos. Ele destacou profundamente a ideia sadia de que é 1000 vezes preferível sermos pobres, mas libertos da escravidão dos objetos do mundo, a possuirmos uma riqueza que nos transforme em infelizes escravos do mundo. Erram profundamente aqueles que julgam ser a pobreza um índice de melhoria espiritual. Se pudéssemos consultar o Criador a esse respeito, não há dúvida de que ele nos recomendaria que nos servíssemos mais daquilo que fosse o melhor e o mais agradável para nossas vidas. Quando o alto emite alguma censura contra a riqueza, não o faz para que nos tomemos paupérrimos se quisermos alcançar a aventura espiritual. Deus não nos censura por vestirmos seda ou veludo, alimentarmos-nos em pratos de porcelana, bebermos em vasilhame de cristal, residirmos em casas confortáveis ou transportarmos-nos em veículos luxuosos. O que ele recomenda pelos seus prepostos siderais é que todas as criaturas também possam usufruir prazenteiramente de tais benefícios da riqueza. Não há mérito no fato de um homem vestir trapos, nutrir-se com as mãos sujas ou deixar crescer os cabelos e a barba para identificar-se com os objetivos da vida espiritual. Quem, deliberadamente, é pobre e sujo vale menos que o rico escanhoado e limpo que emprega em suas fábricas ou escritórios outras criaturas que vestem, alimentam e proporcionam o conforto no lar aos seus familiares. Não é o desprezo pela riqueza do mundo que caracteriza o espírito superior, pois este se revela na aplicação benfeitora e no serviço útil prestado ao próximo que está em pior situação econômica. Se Deus alimentasse qualquer prevenção contra a riqueza, determinando que o padrão angélico seria a pobreza franciscana, sem dúvida não teria favorecido o homem para deixar a caverna pré-histórica e perder os pelos no contato com a civilização. Muitas criaturas que batem de porta em porta pregando a pobreza como símbolo celestial de sua religião, assim o fazem porque a vida lhes tem sido madrasta e elas ainda não sentiram o sabor hipnótico da riqueza. Quando as condições as favorecem, no futuro, elas então conseguem harmonizar habilmente a posse da fortuna com a sua devoção para com Deus. Capítulo 13. Relato e análise da radiestesia. Pergunta: que podeis nos dizer sobre a radiestesia? Matiz: é a faculdade de um indivíduo sondar através das ondas eletromagnéticas os veios d'água, lençóis minerais, influências magnéticas, locais benéficos para plantações ou efetuar diagnósticos sobre enfermidades, podendo assim indicar os medicamentos apropriados. Essas descobertas e diagnoses são feitas com auxílio de varinhas de pessegueiros ou aveleiras, pêndulos de metal ou de madeira, que captam as ondas eletromagnéticas emitidas pelos objetos, lençóis d'água ou pontos auríferos. Pergunta: a radiestesia pode ser considerada também uma faculdade mediúnica? Matiz: toda a capacidade humana que permite ao homem sentir ou ver os fenômenos ocultos aos sentidos físicos também pode ser considerada uma faculdade mediúnica. E o radiestesista, que é um indivíduo com a sensibilidade psíquica de poder captar as ondas eletromagnéticas que emanam dos seres vivos e dos vários reinos da natureza, é também um médium, porque se interpõe com a ponte viva entre o mundo astral e o físico. Mesmo que não seja espírita, é realmente um médium, pois mediunismo depende de espiritismo. Pergunta: qual a diferença característica entre o psicômetro e o radiestesista? Matiz: o psicômetro e o radiestesista guardam bastante afinidade entre si, pois ambos possuem faculdades receptivas muito semelhantes, quanto à sua técnica de investigação.
O primeiro pode ver psiquicamente, na aura dos seres e dos objetos, as cenas mais remotas que ocorreram na sua presença. Alguns psicômetros de invulgar capacidade chegam a sentir, durante a visão psicométrica, a temperatura, os odores, assim como ouvem a música ou os sons que remotamente vibram em torno daquilo que eles examinam. O radiestesista, em lugar de ser um ledor de aura etérica, é um captador de ondas eletromagnéticas emitidas pelos objetos e seres vivos. Ele as pressente ou percebe servindo-se da varinha de aveleira ou da forquilha de pessegueiro, ou então pelas oscilações positivas ou negativas dos pêndulos feitos de madeira, de metal ou de ebonite. É mais um interceptador das ondas eletromagnéticas que emitem os objetos, alimentos, minérios, medicamentos, lençóis d'água do subsolo, animais, homens e até substâncias mórbidas que podem lhe servir de elementos para obter surpreendentes diagnósticos. Conforme sejam as oscilações, o giro negativo, ou positivo ou a mobilidade desses pêndulos, que se movem pelo magnetismo, o radiestesista comprova e assinala as condições favoráveis ou desfavoráveis dos objetos ou das pessoas que examina. O psicômetro, no entanto, mediante sua visão psíquica, observa no éter, ou a casa dos orientais, as vibrações, as imagens ideoplásticas interiores ou os reflexos dos fenômenos vividos ante os objetos ou coisas, em cujo duplo etérico se imprimiram. E conforme já vos dissemos, os fatos sucedidos junto à aura etérica do que o psicômetro examina, vão-lhe ocorrendo de modo inverso, ou em sentido regressivo, pois os acontecimentos mais novos superpõem-se aos mais velhos. O radiestesista, no entanto, alcança o mesmo êxito, mas captando as radiações eletromagnéticas na forma de eflúvios negativos ou positivos. Pergunta: poderias informar se o êxito da radiestesia também depende dos tipos de metais ou minérios com que são fabricados os pêndulos para esse fim? Varia também a sensibilidade dos pêndulos conforme seja o seu feitio ou a substância com que são confeccionados? Ramatiz: a radiestesia é inerente ao homem e não se subordina especificamente aos tipos e às qualidades das varinhas, forquilhas, galhos ou pêndulos de metal, de madeira ou de ebonite. Esses objetos, em seus movimentos, servem apenas para transmitir aos sentidos psicofísicos o fenômeno que se processa no mundo oculto das energias primárias e os assinala tão fortemente quanto seja a sensibilidade eletromagnética do radiestesista. Quanto mais vivas e intensas forem as oscilações dos pêndulos, ou o curvamento das varinhas, tanto melhor o radiestesista avalia a intensidade, o volume ou a radioatividade daquilo que examina. Todos os corpos existentes na natureza desprendem emanações que são os seus corpúsculos imponderáveis, tal como o rádio. Essas emanações fluídicas e infinitesimais passam despercebidas às criaturas, pois não há um dispositivo especial ou órgão para captá-las na forma de ondas eletromagnéticas, como mais propriamente elas se desprendem de todos os materiais e seres vivos. Quando armado da varinha ou do pêndulo, o radiestesista é semelhante a um aparelho receptor de rádio, em que o seu braço funciona como antena. O pêndulo, varinha ou forquilha representam o detector que transmite e amplia os movimentos espontâneos produzidos pelas emanações, ondas radiantes ou magnéticas que exudam dos corpos. O seu principal papel é de revelar e depois ampliar aos sentidos físicos as vibrações imponderáveis que interceptam ou captam, mas de forma alguma esses objetos de sondagem e prospecção radiestésica podem criar a faculdade no homem, a qual lhe é congênita. Não há dúvida de que operando-se com pêndulos de material tanto mais neutro quanto possível, ou forquilhas e varas de vegetais mais sevosos e cortados no crescente, também se obtêm melhores resultados na pesquisa, porque eles assim permitem maior fluência e receptividade às ondas eletromagnéticas em pesquisa. No caso dos pêndulos de material mais neutro, eles também exercem menor influência no magnetismo, que se escoa em circuito fechado pelo perispírito do radiestesista, enquanto as forquilhas ou varas de árvores cortadas no crescente, isto é, na fase de melhor seiva, também ficam mais sensíveis,
porque estão sobrecarregados do magnetismo e da eletricidade vegetal. Pergunta: mas não existe algum metal ou minério que ofereça mais êxito no exercício da radiestesia, embora seja a faculdade mediúnica independente do tipo e da qualidade dos objetos usados para a prospecção? Ramatiz: a nosso ver, o pêndulo de quartzo ainda é um dos elementos mais apropriados e favoráveis para a sondagem radiestésica, pois trata-se de material neutro e de reduzida interferência no campo eletrônico dos corpos em exame, diminuindo assim a porcentagem dos desvios eletromagnéticos. Uma vez que o sucesso da radiestesia é inerente ao agente que faz a prospecção, com o decorrer do tempo e maior treino experimental nas pesquisas e estudos, o radiestesista de boa acuidade poderá mesmo dispensar os pêndulos, as baquetas, as varas ou as forquilhas que servem para acusar as ondas eletromagnéticas emitidas pelos objetos e os seres. Graças à sensibilidade psíquica, que se afina pela continuidade de auscultação radiestésica, ele termina sentindo o fenômeno vibrar psiquicamente no seu próprio perispírito, pois sonda-o na intimidade do seu ser muito antes de ser acusado pelo movimento pendular ou pela distorção de varas ou forquilhas. Há os que, aproximando a mão dos objetos ou locais escolhidos para a prospecção, sentem na ponta dos dedos a direção positiva ou negativa das ondas eletromagnéticas, os sinais de dependência de outros fatores ou a estática que lhes permite identificar as vibrações neutras. Outros, de apurada auscultação magnética muito sensíveis, sentem no seu todo psíquico as perturbações orgânicas das pessoas que apenas os tocam com as mãos. A faculdade radiestésica, conforme dissemos, é inerente ao indivíduo e não aos objetos de prospecção, motivo porque ela pode ser corretamente desenvolvida e altamente sensibilizada, quer pelas experimentações, quer através do estudo, para então confirmar-se no sentido valioso de percepção oculta do homem. Pergunta: podeis explicar-nos por que motivo o radiestesista, através de pêndulos ou baquetas, comprova o mesmo fenômeno que o psicômetro também alcança pela leitura psíquica da aura etérica dos seres objetos? Ramatiz: conforme já temos dito, os objetos, as substâncias, os cabelos, os órgãos dos seres vivos, as cartas, os apetrechos de vestuários, a água corrente ou estagnada, os lençóis radioativos ou minerais do subsolo tanto são portadores de vigorosos fluidos peculiares à sua natureza, como também captam ou acumulam no campo etérico de suas auras as emanações fluídicas do meio em que atuam ou de que participam. O mineral, o vegetal e os seres vivos são constituídos simultaneamente de átomos etéricos e físicos, os quais se interpenetram numa contínua sucessão de forças, atritando-se e influenciando a manifestação da vida em ambos os planos etérico e material. Os átomos etéricos formam o duplo etérico como fiel e imutável registro de tudo o que se sucede em seu redor ou na sua intimidade. É justamente esse duplo etérico que o radiestesista ausculta pelo pêndulo no seu campo vibratório, identificando-lhe o teor vibratório positivo ou negativo, enquanto o psicômetro lê de modo regressivo, isto é, de diante para trás. Sob tal condição de lei sidérea, todos os acontecimentos já sucedidos no vosso planeta também se fixaram em definitivo no seu campo etérico ou na casa da terminologia hindu, embora de modo imperfeito. Eles podem ser lidos na sua aura pelos psicômetros invulgares ou sondados pelos radiestesistas. Esse fenômeno, embora se suceda no outro plano vibratório, lembra algo do processo com que a técnica terrena grava a voz e a música nos sucos de cera de carnaúba ou de bronze das matrizes dos discos fonográficos ou fitas magnetizadas, para depois serem reproduzidos pela agulha de vitrola ou pelo alto-falante do gravador. O mesmo acontece com os filmes fonográficos, que gravam na sua emulsão virgem as imagens retratadas do mundo e depois o fotógrafo as revela pela reação das substâncias químicas apropriadas. Se o homem pode gravar a música e a voz na substância material, que é bem mais grosseira e imprópria do que o éter e o fluido astral, esse fenômeno ainda é mais lógico e viável quando o psicômetro e radiestesista auscultam-no diretamente nas matrizes etéricas semelhantes a transformadores vivos,
Eles depois transferem pelos sentidos incomuns as imagens e as impressões ali encontradas. A diferença fundamental, nesse caso, está em que o psicômetro radiestesista sonda no éter dos objetos ou dos seres as imagens e as vibrações dos acontecimentos ali gravados, enquanto os discos fonográficos e os filmes fotográficos são reproduções da matéria para a própria matéria. Pergunta: temos observado que, tanto o radiestesista como o psicômetro, embora operem de modo diferente, costumam encontrar objetos perdidos e identificar acontecimentos ocorridos no passado. Porventura ambos não operam de modo diferente, entre si. Ramatiz: há certa semelhança nos processos sensíveis da psicometria e da radiestesia quanto ao seu método de investigação, porque ambos exercem-se na intimidade da matéria, no campo energético do seu éter planetário completamente interpenetrado pelo fluido astralino, o qual a mente humana influencia com muita facilidade. O radiestesista ausculta o fenômeno oculto nos corpos através da captação das ondas eletromagnéticas irradiadas pelo magnetismo que flui por todos os interstícios da substância e dos seres, enquanto o psicômetro examina o corpo áurico para ver ou sentir a revivência dos acontecimentos que lhe ficaram gravados. Embora a sondagem radiestésica seja diferente da leitura psíquica feita pelo psicômetro, em ambos os casos a pesquisa é feita diretamente através do mundo etéreo-astral e no campo magnético dos seres e das coisas. Enquanto o psicômetro consegue ver etericamente chaves, agulhas, moedas, ou objetos dentro de caixas hermeticamente fechadas, o radiestesista pode obter o mesmo sucesso examinando as oscilações positivas ou negativas que o pêndulo lhe assinala em resposta às suas indagações mentais sobre a natureza daquilo que pesquisa. O primeiro vê psiquicamente os objetos pelas radiações etéricas que ultrapassam o limite material da caixa, mas o radiestesista também os reconhece no seu tipo e forma, pelas ondas eletromagnéticas que vibram pelo pêndulo ou pela baqueta de prospecção. Pergunta: a radiestesia é conhecida há muito tempo? Ramatiz: o primeiro êxito de radiestesia que se conhece historicamente no mundo foi quando Moisés, que possuía faculdades mediúnicas incomuns, durante o êxodo dos hebreus do Egito buscou água no deserto para o seu povo sedento. Conforme narra o Velho Testamento, ele tomou de sua vara e sondou a rocha, logrando o sucesso de ali encontrar um veio d'água, tal como refere o Êxodo 17:5,6. E o Senhor disse a Moisés: caminha adiante do povo, e leva contigo alguns anciãos de Israel, e leva na tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. Olha que eu hei de estar diante de ti sobre a pedra de Horebe, e ferirás a pedra e dela sairá água, para que beba o povo. E Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Em verdade, Moisés saíra com os anciãos à procura d'água, munido de sua vara, que devia ser de aveleira, pois ele era hábil radiestesista, quando pela sua intuição avançada pressentiu água nas proximidades da rocha, tratou de auscultar-lhe as emanações radiestésicas. Partiu da rocha e cavado o solo, jorrou a água desejada e os hebreus mataram a sede ardente. Este feito, explicável pelas leis terrenas, Moisés transformou em acontecimento miraculoso, dizendo que o Senhor o avisara do local onde existia o precioso líquido. Aumentara, assim, mais uma vez, a sua fama mediante a aplicação de suas faculdades mediúnicas. Também nesse caso de Moisés, não foi a varinha, em si, o que identificou a presença do veio d'água no seio da rocha, pois isso verificou-se pela faculdade radiestésica do seu portador, graças à sua sensibilidade psíquica de poder sondar os eflúvios eletromagnéticos que se irradiavam do local. A faculdade radiestésica, portanto, existia em Moisés e não propriamente na vara, a qual, em suas mãos revelou-lhe aos seus sentidos desenvolvidos a fonte líquida, no movimento de sua curvatura para o solo. Capítulo 14. Os trabalhos de fenômenos físicos. Pergunta: que podeis dizer sobre a mediunidade de fenômenos físicos? Ramatiz: o médium de efeitos físicos serve de intermediário em todos os fenômenos audíveis, sensíveis e visíveis aos sentidos humanos, como sejam a materialização, a voz direta,
a tipologia, a levitação, a escrita direta, a repercussão de toques, os ruídos ou barulhos nas paredes, nos móveis e no próprio ar. E mediunidade que também permite aos desencarnados fabricarem moldes de parafina, produzirem fenômenos luminosos, transportes, materializações ou desmaterializações de objetos. Eles utilizam para esse fim, o fluido ectoplásmico que extraem do médium em transe cataléptico, ou mesmo em vigília, sendo esta uma faculdade rara em alguns sensitivos desse gênero. Em geral, os espíritos precisam juntar ao ectoplasma do médium os fluidos que obtêm dos assistentes ao trabalho mediúnico, adicionando-lhe ingredientes ainda desconhecidos dos encarnados, para ativarem tais fenômenos e predispor os presentes à fenomenologia do médium de efeitos físicos quando os frequentadores também se mostram alegres, joviais e otimistas. É aconselhável usar em si nessas sessões os discos de música leve, prazenteira e conhecida de todos, pois ajudará a harmonizar a vibração mental do ambiente, de modo a favorecer a fenomenologia comandada do lado de cá. Os trabalhos de efeitos físicos produzidos pelos desencarnados, através dos médiuns especializados, quase sempre requerem, em seu início, o concurso de espíritos mais primitivos, de forte vitalidade estralina, tais como os silvícolas do Brasil, os peles vermelhas da América do Norte ou os nativos de outros países, cujo perispírito é estuante de energias telúricas e serve com êxito para a conexão mais íntima com os elementais, ou as forças vivas que impregnam a vida oculta dos reinos mineral, vegetal e animal. Com essa providência, resulta a combinação vigorosa de energias magnéticas oriundas do mundo oculto, que auxiliam a redução da frequência vibratória dos fenômenos para melhor comprovação dos sentidos físicos dos encarnados. As energias primárias do magnetismo seinvoso do orbe recebem o toque sábio de forças tecidas dos planos mais elevados, que as transformam no revelador da vontade e da ação dos espíritos desencarnados sobre a matéria. Embora os trabalhos de fenômenos físicos requeram a ajuda de energias mais primitivas para obter o seu êxito inicial, em seguida o ajuste técnico e espiritual entre as equipes de trabalhadores encarnados e desencarnados, aperfeiçoa-se a realização do fenômeno, podendo, então, dispensar-se as energias elementares, e a própria música profana, das primeiras reuniões, pode ser substituída por música sacra, que melhor induz aos presentes as emoções de alta espiritualidade. Pergunta: temos assistido a certos trabalhos de fenômenos físicos em que o espírito materializado permitiu-nos auscultar-lhe o coração, o qual, para nossa surpresa, batia de modo perceptível, enquanto também lhe ouvíamos a débil respiração, própria do ser vivo no plano físico. Alguns dos presentes surpreenderam-se ao comprovar nos desencarnados uma fisiologia semelhante à do organismo carnal. Que dizeis? Ramatiz, através de inúmeras mensagens de espíritos desencarnados, e também em nossas obras anteriores, já temos explicado que o perispírito é um organismo cuja fisiologia eteroastral é muito mais complexa e avançada do que a do vosso corpo. Embora funcione num plano vibratório imponderável aos vossos sentidos físicos, ele é o molde preexistente ou a matriz original do corpo físico, possuindo as contrapartes etéricas de todos os órgãos carnais. Essas contrapartes etéricas do perispírito, pouco a pouco, também se atrofiam pelo desuso por causa do progresso espiritual da alma, que então se ajusta a planos cada vez mais sutis. O perispírito, mesmo desligado do corpo físico e apesar de liberto das exigências da vida material, apresenta ainda uma fisiologia eteroastral que lembra o velho casulo de carne. Durante as sessões de fenômenos físicos, o ectoplasma fornecido pelo médium em transe cataléptico ou em vigília, atua com êxito no limiar do mundo etérico e físico, incorporando-se à fisiologia do perispírito através de avançados processos de técnica e de química transcendental. Quando, pela vontade do espírito comunicante, ele circula por toda a vestimenta perispiritual, esta é que se materializa a visão ou o toque dos encarnados. Mas desde que o desencarnado prefira efetuar um acúmulo de fluidos ectoplásmicos apenas num dos seus órgãos, seja o fígado, o pulmão ou o coração, então,
Tal órgão torna-se palpável um exame dos sentidos físicos e apresenta todas as reações de ritmo idênticos aos do corpo carnal. No caso da vossa pergunta, o espírito materializou preferencialmente o seu coração eteroastral, destacando dos demais órgãos do perispírito, o qual revelou corretamente os seus movimentos de diástole e sístole cardíaca, graças à cota de ectoplasma do médium e da parte extraída dos assistentes. Não há discrepância ou anormalidade no fato de os encarnados apalparem ou ouvirem as pulsações dos órgãos de espíritos materializados, pois o seu invólucro perispiritual é anatômica e fisiologicamente idêntico às suas contrapartes do organismo físico. A diferença consiste em que esses órgãos palpitam noutra frequência vibratória mais sutil e cumprem a função adequada ao plano em que se manifestam. Pergunta: podeis dizer-nos algo sobre o ectoplasma? Ramatiz: o ectoplasma é a parte da célula que fica entre a membrana e o núcleo, ou a porção periférica do citoplasma, conforme vos explica a ciência acadêmica. Entre os espíritas é geralmente conhecido como um plasma de origem psíquica, que se exsuda principalmente do médium de efeitos físicos e algo das outras pessoas em comum. Quando os espíritos desencarnados podem dispor dele em bastante quantidade, então usam para a produção de fenômenos mediúnicos como levitação, ruídos, materializações, voz direta, moldes de parafina, composição de flores etc., após combinarem-no com outras substâncias extraídas do reservatório oculto da natureza. O ectoplasma apresenta-se à nossa visão espiritual como massa de gelatina pegajosa, ou substância albuminoide, branquíssima e semilíquida, que se exuda através de todos os poros do médium, mas em maior porção pelas narinas, pela boca ou pelos ouvidos, pelas pontas dos dedos e ainda pelo tórax. Os longos cordões ectoplásmicos que se formam por esses orifícios serpenteiam em movimentos ondulatórios. Não é substância que possamos seccionar ou manusear sob absoluta independência dos médiuns, os quais, mesmo em transe completo, ligam-se mentalmente a esse prolongamento vivo, inquieto e influenciável até pelos assistentes. Os trabalhos de efeitos físicos exigem um cuidadoso tratamento por parte dos espíritos operadores, pois o ectoplasma do médium é elemento fácil de ser contaminado pelos miasmas e certos tóxicos que invadem o ambiente pela imprudência ou descaso de alguns frequentadores dos trabalhos mediúnicos. Trata-se de substância delicadíssima que, na realidade, situa-se entre o perispírito e o corpo físico. Embora seja algo disforme, é dotada de forte vitalidade, motivo pelo qual serve de alavanca para interligar os planos astralino e físico. Em matéria viva do próprio médium que, pela sua vontade, admite a intromissão dos espíritos amigos e benfeitores quando a usam para fins proveitosos. No entanto, caso se trate de criatura desregrada, os espíritos inferiores e malévolos podem assenhorear-se dessa energia acionável pela vontade desencarnada, causando perturbações nos trabalhos de efeitos físicos ou mesmo fora do ambiente mediúnico. Pergunta: algumas vezes tendes feito referência à participação de técnicos e espíritos auxiliares no desempenho de certas tarefas e obrigações no além, com o fito de processarem os trabalhos de efeitos físicos para a Terra. Há, realmente, necessidade de equipes de espíritos especializados para atender a tal realização? Ramatiz: o sucesso da fenomenologia mediúnica não depende exclusivamente do médium que fornece o ectoplasma ou dos assistentes que auxiliam pela doação de fluidos aproveitáveis ao trabalho, mas também fica dependente da eficiência e do conhecimento da equipe de espíritos que operam do lado de cá. Hábeis no manuseio da química transcendental, eles operam sobre as substâncias heteroastrais que, depois, devem ser combinadas com o ectoplasma do médium. Subdividem-se nas suas funções delicadas de acordo com a aptidão individual, participando ativamente da fenomenologia mediúnica condicionada ao plano físico. Disciplinados, sensatos e conscientes de sua responsabilidade, desempenham suas tarefas com mais segura eficiência do que os encarnados. Há um diretor ou supervisor responsável por todas as operações medianímicas. Em seguida, situa-se o químico-chefe,
que examina o teor do ectoplasma disponível do médium, em afinidade com certas substâncias próprias do plano astral. Seus auxiliares estudam e higienizam os fluidos dos assistentes, destinados a serem misturados com outros ingredientes que apressam a fenomenologia física. Do grupo de trabalho espiritual também faz parte um coordenador, cuja tarefa principal é de ensinar os espíritos comunicantes a falarem para assistência, ensinando-os a manejarem as cordas vocais dos médiuns pela condensação de ectoplasmas, ou então, a moverem a máscara com um aparelho de fonação estruturado na substância eteroastral. Outros cooperadores orientam os comunicantes para se ajustarem, em tempo certo, ao círculo de operações atingível pelo ectoplasma do médium, ou então movem as trombetas, ligam o tubo astral de ampliação das vozes e fabricam as varetas para levitações de objetos, produção de ruídos ou pancadas nos móveis. Finalmente, tratando-se de um trabalho de redução vibratória e, portanto, mais vulnerável à ação de entidades malfeitoras ou irresponsáveis, existe, também, a tropa de choque ou equipe de defesa dirigida por hábil espírito experimentado no comando, o qual se encarrega de proteger a área em que se registram os fenômenos e o intercâmbio com os encanados. Além do conjunto que opera praticamente na produção de fenômenos físicos, é necessário não esquecer o elemento que serve de ligação entre os desencanados e os encanados, espécie de sentinela encarregada de avisar os técnicos siderais de quando vai se realizar uma sessão, a fim de se efetuarem as providências de higiene do ambiente, proteção fluídica, ionização e recursos preventivos contra as emanações tóxicas dos assistentes viciosos. Pergunta: é verdade que certos espíritos não podem se comunicar, porque se encontram em esferas inacessíveis ao contato terreno? Ramatiz: no mundo astral ocorre outra transição completa do espírito para o plano mental, fato que a tradição oriental esotérica chama de segunda morte. É quando o espírito abandona o corpo astral, que é o veículo revelador da emoção, e ingressa no plano mental, onde então passa a viver instantaneamente aquilo que pensa e não o que sente. É isto, na realidade, o que se concebe como segunda morte, porém, muitos espíritos abnegados e heróicos a protelam por longo tempo, a fim de não perderem o contato com seus tutelados na Terra. Após a perda do corpo astral, que reflete as emoções algo terrenas do espírito, é dificílimo para este reconstruí-lo a tempo de atender a qualquer materialização ou manifestação de voz direta nos trabalhos de efeitos físicos. Aliás, também não compensa o consumo energético mental astral e a colaboração exaustiva de entidades técnicas para procederem a uma fugaz exposição aos encanados. Eis porque nem sempre se encontra presente nos trabalhos medianímicos a entidade que foi convocada ou se presume falar, porquanto pode faltar-lhe o elo intermediário do corpo astral, já desintegrado e somente sintetizado no átomo semente muito conhecido dos ocultistas. O espírito então transmite a sua mensagem para aqueles que operam em esfera abaixo do seu plano de moradia, os quais, por sua vez, a transferem para os encanados. Por isso, em cada equipe de trabalhadores desencanados, no astral, há sempre um elemento medianímico responsável pela transmissão dos recados daqueles que não podem se manifestar diretamente na matéria. Pergunta: poderíamos considerar simples superstição o fato de os espíritos recomendarem aos frequentadores das sessões de fenômenos físicos que não cruzem as pernas? Ramatiz: as leis que governam o magnetismo humano são bem mais sensíveis e avançadas do que as que regem a manifestação da eletricidade. Em consequência, se o corpo humano é um organismo governado pelas leis magnéticas que comandam as polaridades positivas e negativas responsáveis pelo equilíbrio psicofísico do ser, não há dúvida de que é necessário ao homem submeter-se a determinadas exigências, que lhe parecem superstição, quando também se relacionam com os fenômenos extraterrenos. Durante o trabalho mediúnico de efeitos físicos exige-se o máximo de expansão magnética e fluídica dos presentes, a fim de se processar com êxito a ligação do mundo eteroastral ao mundo material. Em consequência,
Aqueles que cruzam as pernas ou as mãos no transcurso do trabalho isolam-se em circuito magnético fechado e constituem-se em pontos neutros que perturbam a fluência e o ritmo dos fenômenos. O ectoplasma flui através de todos os poros do ser, mas, em obediência à lei da fuga eletromagnética, ele converge para um ponto de atração mais positivo, que na fenomenologia mediúnica é o círculo imantado onde operam os espíritos técnicos responsáveis pela execução do trabalho. Os cabelos, os pés e as mãos dos circunstantes então funcionam à maneira de pontes por onde se escoa o fluido ectoplásmico, desde que não se cruzem as pernas ou os braços. Pergunta: certa feita ouvimos alguém explicar que o médium perde peso enquanto fornece o ectoplasma para os fenômenos mediúnicos. É verídico tal fato? Matiz: convém refletir diz que, se a laringe e as cordas vocais materializadas com o ectoplasma do médium podem ser tocadas e reconhecidas em suas peças anatômicas, isso prova que elas são revestidas com matéria concreta do vosso orbe, a qual, repetimos, foi extraída do médium. O médium e os assistentes, portanto, dão algo de si, fornecem os fluidos para que as providências empreendidas no mundo astral se concretizem em direção ao mundo físico. Em consequência, tanto o médium quanto os assistentes perdem peso durante os trabalhos de fenomenologia física, porque a sua matéria sólida transforma-se em fluidos que flutuam no ambiente e tornam-se imunes à ação da gravidade. No entanto, assim que se encerram os trabalhos, o ectoplasma e demais fluidos dispersos retomam imediatamente para sua fonte de origem e se transformam outra vez nos elementos orgânicos e por esse fato todos recuperam seu peso perdido. Pergunta: poderias explicar por que motivo os trabalhos de fenômenos físicos variam tanto em seu êxito mediúnico? Pois, enquanto há certas noites em que tudo corre ultimamente, doutra feita em sucesso de materializações inconscientes, vozes débeis e manifestações confusas. Matiz: cremos que só depois da vossa desencarnação é que realmente podereis avaliar as inúmeras dificuldades que se opõem ao bom êxito desse gênero de fenômenos medianímicos. O seu pleno sucesso e a identificação indiscutível das entidades comunicantes exigem a harmonização de energias e fatores mais heterogêneos, que nem sempre obedecem ao comando e ao controle dos desencarnados. O médium, que é principalmente uma das peças mais importantes dos trabalhos de efeitos físicos, raramente a criatura é capaz de cumprir com integridade a sua obrigação espiritual. Sendo o homem o ser independente, vivendo no mundo físico a seu modo e, muitas vezes, de conduta e sentimentos até opostos à exigência do intercâmbio com o além, constitui uma barreira com que as entidades técnicas têm de se defrontar no labor heróico. Há médiuns de todos os tipos, um glutão, demasiadamente afeito às gorduras em momentos antes do trabalho fenomênico, empanturra o estômago com a carne de animais sacrificados, outro ingere álcool em quantidade, que deprime o sistema nervoso e fere a sensibilidade do ectoplasma. O medianeiro esquecido do compromisso assumido no espaço frequenta lugares viciados, une-se às más companhias e cerca-se de entidades malévolas, que tentam isolá-lo de sua atuação útil. Os espíritos amigos e benfeitores tudo fazem para sanar esses inconvenientes e protegê-lo da infiltração subversiva do astral inferior durante a manifestação medianímica. Higienizam-lhe a aura, ionizam o ambiente de trabalho e projetam raios terapêuticos de extinção bacteriana, para evitar o contágio nocivo. Cercam-no de extremos cuidados e intuem-no para agir de modo a encontrar-se em condições favoráveis para o trabalho da noite. No entanto, há outros fatores que ainda desgovernam os médiuns. Aqui, é o médium indisciplinado, frugal e adverso ao álcool, mas presunçoso e prepotente. Ali, é de conduta louvável, porém desconfiado, retardando seu progresso mediúnico pelo pavor da mistificação. Acolá, o sensitivo é atencioso, hábil e laborioso, mas negocia com sua faculdade espiritual. Quando os espíritos guias dos trabalhos fenomênicos conseguem dispor de medianeiros razoáveis e bem-intencionados, eis que se exaurem para então ajustar os frequentadores ávidos de fenômenos, mas quase sempre os principais causadores dos fracassos. Há entre eles os alcoólatras que intoxicam o ambiente,
Os glutões cujo estômago é sarcófago de vísceras em decomposição. Os sexuais, cuja mente ficou presa na aventura excitante ocorrida horas antes. Afora esses adversários do sucesso da fenomenologia mediúnica, ainda é preciso contar-se com os sarcásticos, que depois achincalham quem os serviu, os desconfiados, os procuradores de provas, os egoístas que tentam monopolizar a sessão, os curiosos, a cata de novidades, os negadores sistemáticos que, mesmo ante o fenômeno palpável e indiscutível, trazem na ponta da língua a explicação científica terrena, os capciosos que invertem o sentido do que observam, os fiscais gratuitos que buscam mistificações em toda a oscilação mediúnica, os intelectuais exigentes das minúcias descritivas. Finalmente, há que contar, também, com os decepcionados que, apesar de toda sua fé, não viram nem falaram com o parente querido recém-desencarnado, e os interesseiros, que esperam dos desencarnados as soluções diretas e os conselhos seguros para os seus interesses particulares. Além disso, alguns outros participam das sessões de efeitos físicos depois de acaloradas discussões no lar, de atitudes hostis no local de serviço, no transporte ou na rua, carreando para o ambiente os fluidos de irascibilidade ou violência, enquanto olvidam que o éter desempenha função de suma importância na transmissão dos fenômenos para a tela física. Tais atitudes e viciações exercem forte influência nociva na produção dos fenômenos mediúnicos, e não só enfraquecem o nível fluídico do ambiente, como ainda reduzem a qualidade do ectoplasma mediúnico. A esfera mental do médium em transe é o centro convergente de todas as operações no tocante aos fenômenos físicos, motivo pelo qual os raios mentais nocivos e as explosões emotivas dos assistentes ferem-no de modo a imprimir direção contrária à desejada pelos espíritos comunicantes. Pergunta: em alguns trabalhos de efeitos físicos, temos notado que os médiuns, depois, ingerem muita água. Isso é provocado por qualquer distúrbio orgânico pelo fornecimento de ectoplasma. Matiz: alguns médiuns e fenômenos físicos desidratam-se mais do que outros durante o tempo em que fornecem o ectoplasma para os espíritos operarem na matéria. Isso também pode acontecer em trabalhos muito demorados, em noites de atmosferas sobrecarregadas de eletricidade ou demasiadamente úmidas. Quando da produção de ectoplasma, também se processa nos médiuns acentuada a volatização dos fluidos orgânicos que, em seguida, constituem-se nos fluidos de auxílio à fenomenologia mediúnica. Alguma parte, às vezes, perde-se no próprio ambiente. Certa porcentagem é deliberadamente recusada pelo organismo, no seu retorno, caso tenham-lhe aderidos germes psíquicos ou bacilos astrais indesejáveis, o que pode acontecer pela insuficiente proteção do médium no lado de cá, ou por interferência imprevista. Acontece, às vezes, que os próprios técnicos e protetores do médium resolvem dissolver no meio do ambiente a porção fluídica que poderia enfermá-lo na sua reabsorção orgânica. Reduz-se então a cota de líquidos orgânicos volatizados e que se tornam nocivos a qualquer reaproveitamento, fazendo com que o médium, ao despertar, sinta intensa sede e ingira certa quantidade de água para compensar a que é desperdiçada e se faz necessária ao equilíbrio do seu corpo físico. Pergunta: por que motivo os espíritos, quando se materializam, quer se tornem visíveis, luminosos ou apenas palpáveis pelo tato, às vezes, parecem-nos vazios e deformados em certas partes do seu perispírito? Apalpamos-lhes as mãos flácidas e reconhecemos-lhes perfeitamente as formas anatômicas, mas, subitamente, não lhes sentimos os braços. Doutra feita tocamos-lhes os pés ou a cabeça, mas faltam-lhes as mãos. Certa vez tivemos contato com o espírito de uma jovem cearense que, além de se materializar satisfatoriamente, executou algumas danças folclóricas de sua terra natal. No entanto, em determinados momentos desaparecia parte de seu corpo e só podíamos ver-lhe o rodopio dos pés. Como se explica isso? Ramatiz: a nitidez, o êxito e a comprovação dos fenômenos mediúnicos sempre dependem do tipo do médium em transe e, também, da maior ou menor afinidade, cooperação e intenções dos assistentes.
Conforme vos dissemos há pouco, muitos fracassos da fenomenologia mediúnica física devem-se mais à frequência de indivíduos ignorantes das exigências do trabalho. Malgrado o empobrecimento da massa ectoplásmica e a incompreensão dos frequentadores irresponsáveis, alguns espíritos de boa vontade ainda conseguem a materialização parcial do seu perispírito, movem alguns objetos e tentam a voz direta. No recurso heróico de satisfazerem aos presentes, mobilizam todos os recursos disponíveis para dar-lhes o toque físico das mãos ou dos pés, a fim de não os decepcionarem por completo.